Fala, galera, tranquilão? Então, estamos aqui em mais um programa Cito Diz, bate-papo que eu faço junto com o Cristiano Vicente, meu parceiro e sócio aqui no nosso projeto Fábula Live, e o nosso convidado hoje, Luiz Ernesto Lacombe. É um prazer te ter aqui conosco. Prazer é meu. Estou na praia de novo, ó, praia de Floripa. Que bom, cara. É bom que tu já conhece Floripa, já está ambientado aqui com a nossa cidade, já morou aqui por um tempo, né? Cara, eu tô te acompanhando aí pelas redes sociais e estou bastante impressionado com o momento, com a quantidade de gente te seguindo, com quanto de pessoas você está impactando, né? Do meu filho de 16 anos ao meu sogro de 80 anos, ambos, o papo é o que você está fazendo no seu canal social. Então, eu estou bem impressionado com isso. Quero saber para ti como está esse teu novo momento, assim. Estamos impressionados, porque foi absolutamente orgânico tudo, né? O canal, por exemplo, o canal no YouTube passou de 1 milhão de inscritos e a gente estreou o canal para valer assim com vídeo na quinta-feira da semana passada. Então fez uma semana ontem, fez 15 dias ontem de abertura de inscrições. A gente já partiu no primeiro dia, acho que com 200 mil inscritos. Então o crescimento é absurdo. E foi totalmente orgânico. Por que foi totalmente orgânico? Quando eu cheguei ao Aqui na Band, que era o programa que eu fazia na Bandeirantes até 2 semanas atrás, a proposta do programa sempre foi ser uma revista eletrônica, né? A gente tinha variados assuntos. Então, a gente tinha colunista de direito do consumidor, celebridades, moda, medicina, né? Mas a gente tinha um bloco de notícias, um noticiáriozinho, um jornalístico ali no início do jornal. E Silvia Popovic, que fazia comigo no início aqui na Band, e eu, temos posições diferentes sobre vários temas, né? Então, de vez em quando, surgia lá um assunto, uma notícia, um fato que gerava alguma polêmica entre nós dois. Para você ter uma ideia, eu cheguei ao Aqui na Band, eu nunca fui ligado a redes digitais, a rede social. Eu tinha um Instagram que era pequeno. Quando eu cheguei, tinha 60 e poucos mil seguidores. 60 e poucos mil. Hoje eu estou chegando a 1 milhão e 200. Né? Foi tudo muito rápido. E muito por conta disso, dos meus posicionamentos. Porque eu gosto de dizer, eu sou um jornalista que não é militante. Eu não sou militante, mas eu me posiciono. Uhum. Eu tenho liberdade, tinha na Bandeirantes, de repente não tive mais, e tenho toda nas minhas redes sociais, porque o bom da mídia digital é isso, né? É que a gente tem o nosso espaço, obviamente ninguém é irresponsável, inconsequente, mas eu tenho liberdade para falar, né? E me posiciono. As pessoas hoje em dia, a gente costuma brincar, né, entre nós, eu tenho um grupo que é basicamente formado por analistas políticos de direita. Então, Caio Coppola, Leandro Narlock, Paulo Matias, Adrilles Jorge, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel. E a gente costuma dizer que o isentão, hoje em dia, ele morre. Ninguém quer saber de uma pessoa que vive em cima do muro. E em cima do muro, quando você cai, normalmente você cai para a esquerda. Então, não adianta ficar em cima do muro. É bacana você se posicionar. E, obviamente, eu acho que eu devo um pouco desse meu crescimento, devo muito desse meu crescimento, aos meus posicionamentos agregando informação, né, com argumentação. Não é um discurso vazio, né, um discurso emocional e sem argumentação. É sempre um discurso argumentado, com muita educação, com muita elegância. Eu gosto do debate de ideias. Eu acho que as pessoas, e aí por isso que eu acho que eu pego pessoas de todas as gerações, as pessoas estão cansadas da agressividade, do ódio, né? Isso cansa. Sim. Eu não tenho nada contra a polarização. Polarização é boa, você tem o bom e tem o ruim, né? Claro. Você não tinha antes, você tinha partidos políticos dominantes que eram muito parecidos, né? Eram de esquerda, centro-esquerda. E quando surge a direita, os conservadores, os liberais conseguem ter algum espaço, surge a polarização. Nenhum problema com a polarização. A questão é a agressividade e o ódio. Isso eu não trago, de maneira alguma, nunca trouxe em mim. Eu acredito que um bom conteúdo que tu entregas é o que está realmente fazendo a diferença. Queria te perguntar assim, e tu dominavas essa área da mídia social? Como era isso para ti? Qual é a tua experiência com isso, né? Não, até pouco tempo atrás eu não sabia nem fazer stories no Instagram. E aí eu tive a ajuda de um grande amigo aqui de Florianópolis, dessas coincidências da vida. Uhum. Eu treinando, minha vida no último ano e meio, ela se dividiu entre Rio e São Paulo, então a minha casa é no Rio, mas eu tenho um flat em São Paulo, e ficava de segunda a sexta em São Paulo e fim de semana no Rio, porque minha família, meus filhos já são crescidos, né? Um foi concebido em Florianópolis, nasceu no Rio, mas é um pouco manezinho por isso. Eles não quiseram ir para São Paulo.
E, então, estava lá na academia um dia treinando e encontro um cara, né, que aqui em Florianópolis é muito conhecido, né, João Paulo Gomes, da antiga Samba Propaganda, SMBB, e o João é muito expansivo, é um cara muito falante, muita energia, e se aproximou de mim na academia, a gente começou a trocar ideia e vimos que a gente tinha assim maneiras de um ajudar o outro. Tinha fit. E quem toca as minhas redes digitais hoje é a empresa do João, a SMBB. Né? Eu sigo a estratégia que ele traça. Claro que a gente discute tudo, né? A linha editorial, o conteúdo, mas ele trabalha uma estratégia para mim que tem dado muito certo, né? Muito certo. Cris. Como é que você tem esse processo de migração que eu imagino que foi um tranco, né? Qual que você acha que foi o principal desafio que você sentiu dessa migração da TV para o digital, em relação a posicionamento e você se falar com o teu público? A televisão, a diferença, acho que a diferença essencial assim entre televisão e mídia digital é que a televisão é um trabalho basicamente em equipe. Né? A televisão você não faz nada sozinho. Dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Eu costumo dizer que televisão é a maior rede de interdependência que existe. Eu já tive outras profissões, você veja que eu me formei em jornalismo, mas fiz outras 3 faculdades antes. Então, eu tive outros trabalhos, tive contato com outros mundos profissionais e não encontrei em nenhum deles essa rede de interdependência, né? O trabalho de um misturado com o trabalho do outro, o trabalho de um começando no trabalho do outro. E na mídia digital você consegue, eventualmente, fazer as coisas um pouco mais no seu canto, sozinho, com uma estrutura bem menor. Por exemplo, você está aqui com uma estrutura que em televisão ela não caberia. Né? Então, uma câmera, vocês têm um monte de tecnologia aqui que reduziu muito o número de pessoas envolvidas no trabalho. Então, você tem câmeras robôs, você tem muita tecnologia, você tem esse estúdio, né, sensacional. Então, você não tem tanta gente voltada para uma cenografia mais complexa, para uma iluminação mais complexa. E na mídia digital é isso, é tudo simples, né? Eu vou fazer uma live, então ontem eu fiz uma live, você coloca lá um tripézinho, coloca o seu celular, bota lá um LED ring, uma luz difusa simplesinha, e você faz. E televisão não, é uma estrutura mais complexa. Né? Mas a questão toda, basicamente, é a diferença de liberdade, né? O nível de liberdade. Quando você está ligado a algum veículo de comunicação, obviamente você está vestindo uma camisa de uma empresa. Né? Então, você tem que seguir mais ou menos a cartilha daquela empresa. Não estou dizendo que não haja empresas que te permitem uma liberdade maior. Mas, obviamente, você tem menos liberdade para falar, para se posicionar. Então, tem toda essa questão tecnológica, essa questão de independência, de você poder produzir com pouco staff, com pouca estrutura física, estrutura profissional de mão de obra, e uma liberdade enorme. Né? Aí a responsabilidade é sua, né? Você não está comprometendo nenhuma empresa, o nome de nenhuma empresa. É isso. Realmente, com o avanço tecnológico, houve uma pulverização. Antes era TV, rádio, jornal e acabou, né? E agora tu tem essa possibilidade houve uma fragmentação. Por um lado é positivo, mas por outro lado também tem um lado negativo. Você vê um lado negativo nesse processo de pulverização da informação e de veículos? Absolutamente, eu só vejo vantagens. Só vejo vantagens. A mídia digital, ela permite algo que nenhuma outra mídia tradicional permitiu. Desde a mídia impressa, né, que foi a primeira lá, jornais e revistas, depois rádio e televisão. É um canal de comunicação com 2 vias. Né? Então, você fala para os seus seguidores, para os inscritos no seu canal, e você tem o retorno imediato deles. É uma comunicação em 2 vias. E isso nenhuma outra mídia tem. Essa troca entre o que você faz e o seu público e você. Esse é o grande diferencial da mídia digital. Né? E eu acho ótimo que tenha acontecido isso, porque a mídia tradicional, ela por muito tempo se achou a dona da verdade, né? Ela tinha o monopólio da informação. Né? Hoje em dia ela tenta de toda maneira ser a dona eu detesto essa expressão, não gosto de expressões em inglês, mas da checagem de fatos. É a mídia tradicional que checa os fatos de todos, né? Deles próprios, e aí nunca é mentira, e da mídia digital. Então, não tem como, a gente está num caminho diferente. A mídia digital, as pessoas têm que entender que tem que haver limites, obviamente,
né? Mas eu sou totalmente a favor da liberdade, censura prévia jamais, se a pessoa, já existe lei para punir lá difamação, calúnia, injúria, ofensa, isso tudo já existe. Então, esse cerceamento à mídia digital, a nova mídia que a mídia tradicional tenta implementar, eu acho um absurdo e luto contra isso com todas as minhas forças. Eu vejo também um movimento muito forte das empresas, ou organizações, ONGs, cada uma se pensar como uma emissora, como um veículo de comunicação. Ter internamente ou terceirizar e ela mesma processar e veicular a sua informação. Por um lado, é bacana isso. Mas onde é que fica o jornalismo nessa questão? Como é que o jornalismo contribui com isso? O jornalismo tem que contribuir sabendo que ele não tem o papel de educar ninguém, de diminuir preconceitos e desigualdades no mundo. Não é esse o papel de um jornalista. O papel de um jornalista, ainda que ele seja um jornalista opinativo, é fornecer informações e argumentos. A conclusão, quem tira é o público. Eu tenho a minha opinião, eu passo a minha opinião, eu tento trabalhar essa minha opinião em bases fundamentadas, com muita argumentação. Agora, eu não vou achar que eu vou mudar o mundo, isso é uma balela, e que eu tenho papel, a mídia, e não digo só do jornalismo, não, digo entretenimento também. Ela se vestiu desse papel de educadora do mundo, e o mundo vai ser melhor, e nós vamos dar os parâmetros e as diretrizes, e não funciona assim. Absolutamente não funciona assim. Acho muita arrogância e muita prepotência. Na verdade, o que eu entendo assim, Lacombe, é que hoje, cara, as crianças, né, o sonho das crianças, minha filha de 10 anos é ser youtuber, né, cara, é ter seguidores, é estar no Instagram, e tu é de uma outra geração, né, cara, tens mais Totalmente. de 50 anos, né? Vou fazer 54, que dia é hoje? 24, daqui a... 9 dias. Nem parece, cara, tá um 9 garotão dias, 54. aí. Mas o fato é que é o seguinte, cara, tu tá surfando uma onda da molecada, né, cara? E tu virou um fenômeno, né, bicho? Mais de 1 milhão de seguidores aí em 15 dias, isso é impressionante, cara. E é muita responsabilidade, viu? Muita responsabilidade. Porque você tem que medir mais do que nunca cada palavra, né? Você tem o tal do cancelamento, né? Qualquer deslize que você cometa, né? Isso vem e vai. Então, assim, obviamente, eu sempre fui muito preocupado, né, com o meu papel como jornalista, né, de só mexer com a verdade, de buscar a verdade, de ser curioso, de ser desconfiado, de mostrar todos os lados de uma história. Mas agora, mais do que nunca, o que você atinge é aquela relação que eu te falei, é uma relação direta. A televisão, ela tem a mensuração de audiência? Tem a mensuração de audiência. Você recebe lá as suas pesquisas de audiência, você tem uma ideia mais ou menos de quem é o seu público, o público que você atinge. Mas isso nas mídias digitais é muito mais detalhado, pormenorizado. Você sabe exatamente as pessoas que você atinge, né? Sexo, idade, região onde moram, grau de escolaridade. Você sabe muito mais quem são essas pessoas. É uma relação muito mais direta. E se você não for ainda mais sincero, porque você não está falando de um público universal, está falando de um público muito específico. Nichado, que está querendo te ouvir, né? E que te devolve muito também. Sim. Então, você tem que ter todo o cuidado. Acho que hoje em dia a gente trabalha com muito, e tem que trabalhar com muito mais cuidado, né, muito mais atenção ao detalhe do que trabalhava antes. E eu também já estou te vendo super antenado ali, clique aqui, compartilhe, né? Mas Ative o sininho. Isso aí me disseram para falar, eu falo. Já tá aprendendo legal, cara, tá desenrolando bem isso aí, cara. Isso é um negócio engraçado, né? Ontem a gente estava numa live com o Guilherme Fiuza, não vou levantar nenhuma história aqui, nenhuma teoria da conspiração, mas falando mal da China, e falando mal do isolamento total, e falando mal do STF, de repente, buf, sumiu o Fiuza. Né? E aí, a equipe, nós éramos uma equipe, as 4, 5 pessoas trabalhando na hora, no backstage, ali no apoio, mais ou menos isso, e todo mundo tentando resolver o problema e tentando fazer com que o Fiuza, ele estava pelo computador, e tentando fazer com que ele voltasse pelo celular. E algo inacreditável. Eu não estou dizendo que tenha sido um ataque qualquer, mas é estranho que o computador dele tenha dado pau, né, sumiu, apagou. O algoritmo do Google. STF, China, ele já... Eu vou chegar lá. Reiniciou, não conseguiu, o navegador continuou lá dormindo, reiniciou o computador, o navegador não voltou, não conseguiu para o celular, não conseguiu nem por 4G, tudo muito estranho.
Eu tenho recebido, minha mulher, várias pessoas perto de mim, próximas a mim, me disseram que não estão recebendo notificação no meu canal, não recebem notificação, apesar de estarem inscritas e com notificação. Ontem a gente teve uma audiência na estreia, realmente a audiência simultânea foi impressionante, acima de 100 mil, chegou a bater 120 mil, com 3 canais piratas, quer dizer, no total a gente teve ali um cálculo de 200 mil pessoas simultaneamente assistindo, um vídeo que já chegou a mais de 1,5 milhão de visualizações. Ontem a gente estava com um número estranho de likes muito alto, 50 mil likes, com 29 mil pessoas acompanhando, né? E a gente não aparecia entre as lives mais vistas e recomendadas pelo YouTube. E todas que meus filhos estavam monitorando e vieram me mostrar estranho a lista de lives mais concorridas na hora da sua. O que mais tinha visualização simultânea tinha 4 mil, e eu estaria com 29 mil oficialmente. Então está tudo meio esquisito. Não estou falando que pode ser, sei lá, eu não conheço esse algoritmo, né? Eu não entendo desses algoritmos, pode ser que tenha sido realmente só uma coincidência. Mas é um fato estranho, né? Cara, assim, eu queria te dizer, eu em novembro eu fui para o Web Summit, em Portugal, o maior evento de tecnologia, um dos maiores do mundo, e eu assisti a palestra de abertura, foi do Edward Snowden, né? Não sei se tu já viu o filme dele no Netflix, mas o fato é isso, cara. Ele comentou muito sobre essa questão de proteção de dados, né? E do quanto vaza informação e do quanto a gente não sabe que estamos sendo observados. Então, muito possivelmente, cara, as pessoas já estão começando a se incomodar. Eu me assusto um pouco com essa captação de áudio, com essa transcrição de áudio. Eu ia falar isso. Você, às vezes, com o celular, por exemplo, tem um amigo que estava querendo comprar, não me lembro o que era, um tapete, não me lembro o que era. Eu sei que ele estava com o celular ao lado dele desligado, e ele comentou qualquer coisa com a mulher dele. 2 minutos depois ele abriu o computador e o que primeiro aparece é lá os anúncios daquilo que ele tinha comentado com a mulher que eles precisavam comprar. Cara, é impressionante. Então, você viu agora os bichinhos em 3D que tu consegue colocar o Google lançou, tu consegue colocar um bichinho, um tubarão, um ursinho dentro da tua casa. Mas para fazer isso, ele aparece. Só que tu precisa mapear toda a tua casa com a câmera. E aí aparece o bichinho ali, aí tu mostra para tuas crianças. Na hora que eu achei que era só um negocinho, daí eu comecei, porra, eu estou mostrando toda a minha casa aqui, ele já tem isso indexado, é estranho, né? Se fosse só por uma questão comercial, de querer vender algo a você, mas é muito mais do que isso, né? Eu me preocupo muito com as perdas de liberdades individuais. Acho que a gente está vivendo um período bem complicado, assim, bem complicado, né? De perdas de liberdades individuais, as pessoas estão aceitando muito passivamente direito de ir e vir, obrigações, por exemplo, o uso da máscara, por exemplo, né? A ciência, ela não é a ciência, ciência, ciência. Existem médicos que dizem uma coisa, existem médicos que dizem outra, e existe um pensamento hegemônico que se impõe. As máscaras, elas têm suas limitações, por exemplo, né? Elas permitem que passe gotículas, que o vírus passe. O vírus é muito pequeno, né? Elas acabam fazendo com que você acabe inspirando mais gás carbônico do que o normal. Elas criam o tal do caldo bacteriano. Então, a questão toda é essa. A gente está se rendendo sem questionamento. Eu não estou incentivando ninguém a se rebelar, nada disso, não. É lei, cumpra-se. Agora, as pessoas não podem ser proibidas de questionar, de indagar. E o que a gente tem vivido é isso. Fique quieto no seu canto, não pergunte, não indague e siga o seu caminho, abrindo mão de liberdades que eu acho que não teríamos condições de abrir mão disso. Isso é muito importante para todo mundo, né? O senso moral e liberdades individuais. Qual que você acha que qual o futuro do jornalismo e qual o futuro dos veículos de comunicação? O jornalismo tem que entender, o jornalismo tradicional, ele tem que entender que ele, como falei antes, ele não é o dono da verdade, ele não tem o monopólio da informação. E o jornalismo tem que entender, o tradicional, que ele não é um partido político que foi derrotado na última eleição. Mas as receitas receitas e audiência em declínio, né? Se tu for ver no macro, tem futuro? Para onde caminha? Eu estou pensando numa linha editorial, mas assim, em termos de receita, eu acho que o futuro para o jornalismo é o que vocês têm aqui misturado com o que a gente tem de mídia tradicional. É você entender que o seu canal de televisão ele tem que olhar para o streaming da mesma maneira, para as redes digitais da mesma maneira, e vai ser tudo misturado, tudo no mesmo caldo.
né? Então, não tem como escapar disso. Você continuar acreditando que as pessoas... Quem é que vê televisão hoje em dia? A televisão tradicional? Quem lê jornal impresso de papel? Nesse sentido, né, você tem que misturar tudo. Não dá para separar o que era a mídia tradicional da mídia digital. Tem que ser tudo um caldo só. Integrado. Né? Né? Integrado. Qual conselho que você daria, por exemplo, para o departamento de comunicação de uma empresa de médio ou grande porte, para a comunicação dela, para o jornalismo, departamento de comunicação, de informação, como é que ela poderia tratar? Que conselho você daria para ela se posicionar daqui para o futuro? Bom, aí vale para todo mundo, em qualquer área, não só para um departamento de comunicação de uma empresa, mas trabalhar com a verdade. Né? Você não pode construir uma imagem artificial de uma pessoa, seja ela física, seja ela jurídica. Então, você tem que... eu quero que minha empresa passe a imagem tal, tal, tal. Sim, mas ela tem que ter verdadeiramente essa imagem. Então, a primeira questão é, né, o que nós somos? Quem somos nós? O autoconhecimento. Depois é você ter essa noção de que você tem que querer ser aquilo e ser verdadeiramente para vender aquela imagem. Isso é básico. Né? E ter mensagens muito claras, né, para o seu público. Muita objetividade, muita clareza. Né? Nesse caminho, qualquer pessoa, física ou jurídica, vai bem. Né? Se conhecer, né? Trabalhar a sua imagem. Claro que todos nós somos uma edição de nós mesmos. Né? Nós não vamos ficar falando do que é ruim na gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode inventar o que é bom. Então, você pode, eventualmente, deixar o que é ruim ali, trabalhar isso para que você resolva esse problema, isso fica ali no cantinho, mas você vai trabalhar isso, e investe no que é bom, naquilo que você quer construir, e seja muito claro, muito objetivo e muito verdadeiro. Né? Abra o seu coração. Mentira, dissimulação, imagem falsa, isso não vai funcionar de maneira alguma. Não cola, não cola. Chega uma hora que, mesmo que dure um tempo, chega uma hora que isso rui. Que cai, né? Casa cai. Queria te perguntar outra coisa também, cara. Assim, agora mudando um pouco da temática, eu te conheci em Florianópolis em 1992, eu tinha 17 anos, estava começando a treinar jiu-jitsu com o Tunicão. Né? Tunicão Colares, eu adoro o Tunicão. Tinha ido do judô pro jiu-jitsu. Mesmo caminho que eu fiz. Tu já eras um exímio aí, pegador de chave de pé, né? Ensinava o pessoal as melhores dicas ali. Eu era do triângulo, com a perna grande, né? Cara e comprido, chave de pé de vez em quando pegava. Mas é o seguinte, cara, então tu tivesse essa experiência de morar em Floripa, né? Eu acho que deveria ser o começo da tua carreira por ali, eu imagino. Né? Quando eu vim para cá, eu vim em 92, eu já tinha 4 anos. Eu comecei em 88 na TV Bandeirantes como estagiário, passei a repórter, apresentador do jornal local, Jornal do Rio, e depois fui para a Rede Manchete, que era uma potência na época, tinha recebido muitos profissionais que tinham deixado a Rede Globo, acompanhando a diretora de jornalismo, que é meu grande ídolo, Alice Maria. Então, peguei uma fase muito legal de Manchete ali, com Pantanal. Vocês são mais novos, talvez não lembrem, uma novela que fez muito sucesso. Nem tão novos assim. Muito sucesso. E aí comecei como repórter especial e apresentador na Manchete. Então, quando cheguei à antiga RBS TV, hoje NSC, eu tinha já 4 anos de carreira. Foi uma época maravilhosa. Fiquei aqui de 92 a 97. Legal, cara. Tu morasse 5 anos aqui em Floripa, 5 né? anos. Hoje... Depois fiquei na Ponte Aérea de 2003 a 2005. É uma história muito curiosa. Eu voltei para o Rio em 97 como repórter da Globo. Em 99 eu passei a apresentação da Globo News. Estava já há 5 anos, fazia 5 anos na Globo News, estava bem cansado, era um jornalismo muito intenso, né? Ao vivo, muitas coberturas pesadas. Imagina, eu cobri Guerra do Kosovo, Afeganistão, Iraque, eu estava ao vivo nos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, 2001. Era tudo muito cansativo, eu estava realmente desgastado, né, com filhos pequenos. Nós tínhamos, minha mulher e eu, um apartamento aqui na Presidente Coutinho. Né, meu contrato vencia em novembro e eu comecei a dizer para ela, pô, estou com vontade era de voltar para Floripa, não queria ter saído, vamos voltar para ficar uma vida mais tranquila, eu consigo alguma coisa lá. E aí o inquilino do nosso apartamento saiu em junho, meu contrato vencendo em novembro, e minha mulher resolveu falar, quer saber, eu vou indo com os meninos, no meio do ano, né, e em novembro teu contrato vence e você vai. E nisso você fica aí um período na Ponte Aérea. Só que aí veio a proposta para passar a apresentação do Esporte Espetacular, que era um sonho que eu tinha, trabalhar com esporte, e surgiu. Não vale a pena contar uma história longa, como é que surgiu, mas surgiu o convite para ser apresentador do Esporte Espetacular. E eu falei, poxa, Giza, eu não vou poder ir para Floripa agora, não posso dispensar isso, né? Uma baita oportunidade. Então, no fim do ano você volta. Ela fala, mas agora os meninos já estão matriculados, estão bem na escola, um estava na alfabetização. E eu fiquei de 2003 até 2005 nessa ponte aérea Floripa-Rio. Hoje em dia eu faço a ponte aérea São Paulo-Rio, que é bem simplesinha, são 40 minutos de voo, voo toda hora. E foi um período bem desgastante. Então, foram 5 anos aqui,
E mais 2 anos aqui, 36 horas por semana, 2 dias por semana. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, hoje em dia a Floripa cresceu muito, né, cara? Muito, eu De estou lá pra cá, impressionado. nossa A SC realidade, 401 aqui, essa região, todo principalmente. mundo se conhecia em 92, cara. Hoje em dia Sim. já é uma outra realidade e muita gente de São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, cara, hoje moram, vivem em Florianópolis. A cidade tá realmente bem grande, assim. E eu ia te perguntar o porquê, porque tinha um lifestyle meio praia, mole, Eu vivia ali, jiu-jitsu, é. surf, e tu acha que estavas muito bem adaptado aqui, né? Então agora tu mudou realmente pela questão profissional, a necessidade de estar em outros veículos com mais visibilidade. Esse era o teu projeto? Eu tenho que pedir autorização. Não fez não. Na verdade, quando eu estava na RBS como editor executivo e apresentador do Jornal do Almoço, meu planejamento, eu gostava muito realmente da cidade. Eu tenho um livro publicado, é uma declaração de amor, mais do que a Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, que eu vivi sempre na ilha. Eu não tinha desejo de ir embora, eu já estava satisfeito. Mas tive realmente uns problemas sobre os quais eu não falo. Na RBS, eu descobri algumas irregularidades no departamento ao qual eu estava ligado, né? E eu falei, bom, não vou conviver com isso, né? Então tirei férias, eu tinha férias vencidas, tirei férias, fui ao Rio, procurei a minha antiga diretora da Rede Manchete, que tinha voltado à Globo, que acabou, né, nessas férias, eu acertei a minha ida para lá, se eu realmente não conseguisse resolver o problema que eu tive na RBS TV. Não resolvi e acabei voltando. Saí da RBS uma semana, na semana seguinte eu estava na Globo no Rio. Obviamente que, assim, são caminhos tortuosos que acabam nos levando a um lugar bacana. Eu não vou dizer que... Eu não sei como é que eu estaria hoje se eu não tivesse ido embora. Eu estaria muito feliz, porque eu me considero um manezinho de coração. Assim, eu sou um ilhéu aqui do Cacupé, aqui pertinho. Que bom, cara. Meu primeiro endereço foi... Primeiro na prainha ali, no Veleiros da Ilha, morei 6 meses no hotel. Depois aluguei uma casinha em frente à praia ali, muito gostosa, em Cacupé. Na época que Cacupé era a estrada de terra, você imagina? Sim. Era uma casinha de pescador, uma casa simples, um quarto de sala só, um banheirinho. Mas aquilo um que é aconchego, né, cara? Não, e Aconchego, olhando para o mar, eu tinha um laserzinho, um veleirinho, um barquinho. Eu, né, chegava, fazia o Jornal do Almoço, botava o barco na água, ficava de tarde velejando. Era uma vida deliciosa. Legal. Mas eu tive esse problema, acabei indo de volta para o Rio e aconteceu o que aconteceu, né? Esporte Espetacular, Bom Dia Brasil. Depois fiz um reality show na Bandeirantes quando saí da Globo, fiz o aqui na Band, agora as mídias digitais. As coisas acontecem, a gente não tem muita ingerência, né? E eu acho que hoje em dia, com a tua atual profissão, tu faz teu trabalho de qualquer lugar, né? Porque você está conectando com as pessoas online. A primeira live foi de São Paulo, a segunda live foi do Rio, e assim a gente vai levando. A vida está mais... A tecnologia facilitou muito a nossa vida, né? Muito, imensamente. Né? Hoje em dia, para você entrar ao vivo, você pega um celular e entra ao vivo. Tranquilo. Antigamente, você precisava de um caminhão, um link, né? Era algo bem mais como satélite, eventualmente, algo bem mais complexo. Tá bem mais simples. Cris, alguma pergunta para a gente fechar? Olha, eu acho que não só compartilhar aí, acho que de maneira, a gente está com trajetórias parecidas, aí está entrando nesse mundo novo do digital, a gente aqui com o estúdio também é um horizonte todo novo, a gente teve que dar um cavalinho de pau ali e vivenciar um universo novo, assim. A gente está com uma estrutura aqui que... É muito legal, parabéns. Que permite, assim, a empresas, pessoas se comunicarem com uma estrutura de TV, né? Lógico que bem mais enxuta, porque teve esse avanço tecnológico, mas também é um horizonte que está aberto e a gente está aprendendo e fazendo enquanto está andando nessa jornada, assim. Então acho que eu acho que para ti deve ser um período bem excitante de descoberta, né? muita descoberta. É muito legal, né? Esse gostinho de novidade, e a gente está vivendo isso aqui também. Então é legal te receber aqui e ver que a gente pelo menos compartilha um pouquinho dessa jornada. Eu que agradeço, a estrutura de vocês é sensacional, vocês são muito gente boa, né? E eu vou combinar com o João de eu voltar para Floripa, então, e a gente faz as lives daqui, ó, com esse estúdio maravilhoso, né? Eu gostei demais. É um mundo, né? Eu acho que sem volta, né? Não tem como a gente voltar. É isso aqui, é tecnologia, né? É um mundo digital, um mundo de comunicação rápida, de muita informação, informação constante, e nesse sentido você joga lá e na mesma hora você recebe de volta. É estimulante, é um desafio enorme. Parabéns a vocês, né? Continuem aí firmes
E vamos embora, vamos com tudo. Está super convidado. Valeu, obrigado. Cara, então eu queria agradecer a presença aqui do Ernesto Lacombe, que aceitou o nosso convite, né, cara? A gente não tem Eu que experiência, agradeço, a gente não tem experiência com isso, né, Vocês Lacombe? estão bem demais, é pelo amor. grata, né? É mais Show um de bate-papo bola. informal, cara. A gente tá tentando fazer o melhor que a gente pode. Vocês fazem com verdade, lembra que eu falei? Vocês fazem com verdade. A gente tá Então se funciona. esforçando, cara, tá fazendo e aprendendo, cara. A gente tá fazendo e a gente tá bem contente com o momento. A gente tá tendo dezenas de clientes aqui, né, cara? Até essa estrutura aqui é para um cliente nosso de moda, não posso nem citar porque é sigilo, mas vai ser uma campanha de moda que está sendo feita, foi feito ontem, vai ser feito segunda-feira, a gente vai fechar, mas está sendo um barato pra gente, cara. A gente está, como você, assim, num paralelo, né? Fazendo, aprendendo, vivendo um dia de cada vez. Viramos uma chave absurda, né, cara? Fazia uma história que era evento presencial e hoje estamos fazendo evento online. É a solução para quem tem que dar o seu recado, né? A TV corporativa das empresas cada vez é mais forte. Eu deixo aqui para você dar o seu fechamento aqui com o povo, que quem nos assiste é mais o pessoal de Santa Catarina, Florianópolis, né, cara? Então deixa o teu recado para a gente aí, para a gente fechar. É um lugar comum, assim, falar isso, mas a gente dizia antigamente, né, e eu posso falar antigamente porque eu já sou antigo, que a gente aprendia todo dia, né? E agora o aprendizado, ele é a cada segundo. Assim, as coisas acontecem com muita velocidade, com muita velocidade. Então, todo mundo abrir bem o olho, né, ficar ligado, ficar atento, né, entender que a gente tem um mundo de desafios pela frente, que não dá para esmorecer, né, para desistir. A gente tem que estar, né, alta voltagem sempre, correndo atrás, aprendendo a cada minuto e brigando por aquilo que a gente, né, tem no coração, pelo que a gente acredita realmente, as liberdades individuais, não vamos desistir de nada, existe um caminho correto e ninguém tem como escapar desse caminho correto. Vamos em frente, tudo de bom. Maravilha, gente. Obrigadão, então. Gratidão a todos que nos assistem e a gente se vê no próximo Cito Diz. Valeu, velho. Obrigado, cara. Valeu, eu não vou apertar a mão. Tranquilo. Isso aí, gente. Valeu, tchau, tchau.